Bom dia a todos. Eu sou a Thaís Giorno e hoje eu vou apresentar o meu projeto de atividades acadêmicas, que será desenvolvido caso eu seja aprovada nesse concurso para professor adjunto do ICB-UFRJ. Bem, ao longo da minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre os meus projetos na área de ensino, pesquisa e extensão, que serão desenvolvidos também caso eu entre. Bem, eu vou começar falando inicialmente do meu projeto de pesquisa, né, que abrange a área relacionada à farmacologia básica e aplicada ao desenvolvimento de fármacos, e que se intitula Dor Neuropática Periférica Induzida por Paclitaxel, né, estudo dos mecanismos envolvidos no seu desenvolvimento e busca por novas estratégias terapêuticas. Bom, a dor crônica, ela é uma dor que persiste após um tempo necessário para a cura da lesão e permanece por 3 meses ou mais, né? Então, é uma dor que causa, né, a sensibilização do sistema nervoso. Hoje, 600 milhões de pessoas no mundo sofrem com dor crônica e ela afeta 1 em cada 10 adultos, sendo, né, uma patologia de alta prevalência na população. No Brasil, a dor crônica, ela comete entre 30% a 40% da população e é a principal causa de absenteísmo, que é a falta ao trabalho, licenças médicas, aposentadoria precoce, indenizações trabalhistas e baixa produtividade. Bem, dentro desse contexto, a dor neuropática ela é uma dor crônica que ocorre como consequência direta de uma lesão ou de doenças que afetam os nervos sensitivos do sistema nervoso periférico ou central. A dor neuropática ela tem uma prevalência de 7 a 10% na população em geral. Então, como eu falei para vocês, ela pode atingir tanto o sistema nervoso central, geralmente isso ocorre de uma forma secundária, e aqui eu exemplifico, né, os tipos de dor neuropática central, chamando a atenção aqui para a esclerose múltipla, tá? E que principalmente a dor neuropática, ela comete, né, o sistema nervoso periférico. Então, e essa dor neuropática, na verdade, ela pode acontecer devido a diversos fatores. Pode ocorrer uma lesão do nervo, por exemplo, uma dor pós-cirúrgica, ou ela pode surgir também em decorrência de uma infecção viral. Então, temos aqui o exemplo da neurologia pós-herpética, né? Pode surgir em decorrência de distúrbios metabólicos, como, por exemplo, diabetes mellitus, e também pode acontecer em decorrência do uso de alguns fármacos antineoplásicos. Dessa forma, a neuropatia periférica induzida por quimioterápico, ela é uma síndrome, ela é um tipo de dor neuropática, né, ou seja, um tipo de dor crônica, e é uma síndrome neurológica muito comum, né, secundária à terapia antineoplásica. Então, aqui, nessa figura, eu tenho o exemplo de alguns fármacos antineoplásicos que podem causar a neuropatia. Dentre eles, eu posso citar o paclitaxel, os alcaloides da vinca, como a vincristina, o bortezomib, entre outros, né? Os compostos de platina, né? Oxplatina e cisplatina também causam muita neuropatia. E o que se sabe na literatura é que esses fármacos, por mecanismos distintos, eles podem causar, né, dano axonal ou até mesmo lesão no gânglio da raiz dorsal. A neuropatia periférica induzida por quimioterápico, ela se manifesta semanas a meses após o início do tratamento, e geralmente os sintomas, eles surgem entre o primeiro e o terceiro ciclo da quimioterapia. E aqui eu chamo a atenção porque o câncer hoje, ele atinge em torno de 18 milhões de pessoas, né? E é a segunda doença que mais mata, ficando apenas atrás das doenças cardiovasculares. Então, hoje em dia, uma grande parte da população faz o uso de ou terapias combinadas de antineoplásicos. Então, a probabilidade, né, como eu já abordei, é de uma prevalência muito alta na população. Bem, aproximadamente 48% dos pacientes que são tratados com os agentes antineoplásicos, eles têm algum grau de neuropatia. E essa prevalência de neuropatia entre esses pacientes é de aproximadamente 68,1% no primeiro mês, após o fim do tratamento, 60% ao final do terceiro mês e 30% ao final do sexto mês.
Aqui eu trago alguns dados importantes, né, que mostram a prevalência de neuropatia por tipo de fármaco. E aqui eu chamo a atenção para o paclitaxel, que é um fármaco que, né, mostra uma alta prevalência, né, de causar neuropatia, em torno de 70%, ficando atrás ali apenas da oxiplatina e da combinação paclitaxel com platina. Ou seja, né, e aqui eu destaco que o paclitaxel é um fármaco que é muito utilizado, ele é um fármaco antineoplásico ciclo celular específico, ele atua na fase M do ciclo celular das células, e ele é muito utilizado para tratar tumores de ovários, né? Já em estágio avançado e também em casos de metástases no câncer de mama. Então, ele tem uma alta prescrição. Bom, vou falar aqui brevemente sobre os mecanismos, né, que conduzem à dor para conseguir linkar com a neuropatia. Então, o que acontece, né? Quando ocorre um estímulo químico, térmico ou mecânico aqui na periferia, né, ou seja, uma injúria, uma lesão, a liberação de diversos mediadores inflamatórios, como serotonina, histamina, prostaglandinas, bradicinina, entre outros, que podem estimular ou sensibilizar os nociceptores, né, fazendo com que seja gerado um potencial de ação que vai ser propagado por fibras aferentes primárias. Essas fibras aferentes primárias são principalmente as fibras A delta e C, né? Então, esse impulso ele vai ser conduzido por essas fibras aqui pela via ascendente, chegando, né, ao tálamo, onde a dor vai ser percebida. Então, quando esse impulso nervoso ele chega no tálamo, o tálamo envia informações para o sistema límbico, que é responsável pelo componente afetivo motivacional, ou seja, o quanto eu sinto mais ou menos dor, e o tálamo também envia informações para o córtex sensorial, que é responsável pela localização da dor, ou seja, aonde eu consigo saber que eu estou sentindo a dor. Tá? Além disso, né, o tálamo ele também estimula a substância cinzenta perequedutal, através da estimulação do núcleo magno da RAF, a liberar substâncias analgésicas, como serotonina e encefalinas, que diminuem a estabilidade neuronal, ou seja, aumentam o limiar doloroso. E aqui eu destaco, né, a via descendente e inibitória. Então, o que acontece na neuropatia? A neuropatia ela é caracterizada por uma hiperexcitabilidade neuronal, ou seja, é como se perdesse esse mecanismo de freio pela via descendente inibitória e o paciente ele fica ali o tempo todo sentindo dor. Além disso, lá no corno dorsal da medula espinal, quando as fibras aferentes chegam nessa região e fazem sinapses, tanto com neurônios inibitórios, interneurônios, inibitórios, elas também levam à quebra da homeostasia de células gliais residentes, como a microglia e os astrócitos, né? E com isso, a ativação dessas células leva à produção de diversas citocinas pró-inflamatórias, como IL-1-beta, IL-6, TNF-alfa, e também de quimiocinas, que, por sua vez, vão contribuir para o processo inflamatório ali no local, e, além disso, esses neuromoduladores, eles conseguem atravessar a barreira hematocefálica, chegando ao sistema nervoso central, contribuindo para a neuroinflamação, que é uma característica muito proeminente do processo neuropático doloroso. Bom, então, a neuropatia, ela nada mais é do que essa hiperexcitabilidade, e a característica principal dela também é a neuroinflamação. E o que se tem hoje como tratamento, né? Então, de uma forma geral, não existe um tratamento específico para neuropatia causada por quimioterapia. Existe o tratamento para neuropatia periférica, e isso abrange todos os tipos de neuropatias. Segundo a Associação Internacional para o Uso da Dor, existem algumas recomendações para o tratamento. Por exemplo, os fármacos de primeira linha que são utilizados para tratar podem ser os inibidores da recaptação de noradrenalina e serotonina, como duloxetina e venlafaxina, os antidepressivos tricíclicos, a gabapentina e a pregabalina. Como segunda linha, pode ser utilizados os PETs de capsaicina, lidocaína e tramadol, né? Lembrando que esses dois aqui são PETs, são adesivos transdérmicos de liberação controlada. E, como terceira linha, os
opioides fortes, né? Então, o que se tem não são terapias, não são tratamentos direcionados, né, para a fisiopatologia, que, na verdade, especificamente para a neuropatia periférica induzida por quimioterápico, não está muito bem elucidado ainda. Então, o objetivo aqui com esses fármacos é diminuir a excitabilidade, porém, o grande limitante deles são os efeitos colaterais, os efeitos adversos, que são bem consideráveis. Bem, dessa forma, a pergunta do meu projeto de pesquisa é: quais são os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da neuropatia periférica induzida por paclitaxel e como que é possível modular esse tipo de neuropatia buscando um novo alvo terapêutico através de ensaios pré-clínicos com novas substâncias candidatas a fármacos. Como eu falei para vocês, o tratamento ele não é direcionado. E como os mecanismos envolvidos no desenvolvimento desse tipo de neuropatia ainda continuam ainda não elucidados, a busca por novos fármacos ou substâncias que interajam com alvos específicos, né, promovendo a diminuição da neuropatia e que tenham menores efeitos adversos, é interessante, né, quando a gente pensa na busca de novos fármacos e desenvolvimento de fármacos. Bom, há algum tempo já a literatura vem mostrando alguns derivados, né, da serotonina, como as amidas da serotonina, que tem efeito analgésico, que é o caso aqui da N-aractanoil-serotonina, que tem efeitos antinociceptivos, né? Ela inibe o receptor TRPV1, além de modular receptores canabinoides do tipo CB2, ou seja, ela tem efeito agonista em CB2, promovendo a analgesia, além, claro, de ser um inibidor das hidrolases das amidas de ácidos graxos. Além disso, esse outro artigo mais recente, né, de 2016, ele mostra que esse outro derivado da amida, né, uma amida da serotonina, que é a doxaexanoil-serotonina, ela possui efeitos anti-inflamatórios atenuando a via IL-23 e IL-17 de macrófagos. Bem, nosso grupo colabora há um bom tempo com a professora Cláudia do IQ, e ela já trabalha também com café e seus derivados há um tempo, e ela identificou na superfície serosa do grão do café verde essas amidas de serotonina. E como o isolamento ele tem um rendimento muito baixo, ela decidiu sintetizar, né, e propôs a colaboração com o nosso grupo para que a gente testasse essas substâncias farmacologicamente. Então, esse artigo é um artigo do nosso grupo, que foi publicado em 2018, onde nós avaliamos o efeito antinociceptivo da C18. Então, aqui a estrutura básica dessas amidas, elas são oriundas da conjugação da serotonina com o ácido graxo. Então, o que vai diferenciar essas amidas é a quantidade de carbonos nessa cadeia lateral. E, nesse primeiro artigo que a gente soltou, nós observamos que a C18, 5-HT, ela foi capaz de diminuir, né, o tempo de lambedura no modelo da formalina, mostrando o seu efeito antinociceptivo periférico, assim como também mostrou um aumento na área sob a curva nos tempos avaliados do modelo da placa quente, mostrando seu efeito antinociceptivo central. Além disso, em final de 2017, 2018, eu fiz um modelo da neuropatia diabética em camundongos e testei a C18, e nele nós observamos que o tratamento com as 3 doses da C18, principalmente nos tempos de 60, 90 e 120 minutos, foram capazes de aumentar o tempo de latência dos animais no modelo da hiperalgesia térmica, ou seja, mostrando que a C18 ela consegue prevenir a neuropatia diabética. E, mais precisamente agora, né, 2 dias, saiu mais um artigo do nosso grupo, também com a C18, onde nós mostramos que a C18 ela tem efeito anti-inflamatório, tanto em vivo quanto in vitro, e aqui eu exemplifico para vocês o efeito, né, da C18 nas 3 doses testadas na diminuição do número de leucócitos no modelo de migração celular induzido por carragenina. Bem, além disso, o nosso grupo também trabalhou com outras amidas, um outro aluno de doutorado, ele testou as C20 e as C22, são outros 2 derivados,
que também culminou na publicação de um artigo onde ele avaliou o efeito antinociceptivo dessas duas substâncias e conseguimos provar que tanto a C20 quanto a C22, elas possuem efeitos antinociceptivos centrais, observados aqui no modelo da placa quente, e ele também conseguiu caracterizar o seu mecanismo de ação, mostrando ali que há o envolvimento dos sistemas das vias, né, opioide, serotoninérgica e canabinoide nos seus mecanismos de ação. Além disso, também conseguimos mostrar que essas duas substâncias têm efeito antinociceptivo periférico, aqui mostrado no modelo da capsaicina, onde as duas maiores doses conseguiram reduzir o tempo de lambedura, nesse modelo, e também no modelo do glutamato, onde as duas maiores doses das duas substâncias diminuíram o tempo de lambedura. Bem, outro grupo que é muito interessante, que vem sido muito pesquisado como possível efeito analgésico, são os inibidores de HDAC6, né? Então, o que já tem na literatura? Né? As HDACs, que são estonas desacetilases, né, participam de processos de transcrição gênica, expressão gênica, e elas acabam aumentando o aumento da expressão de diversos neuromoduladores. Então, o que se tem já, né? Quando você tem uma injúria, uma lesão do nervo, por exemplo, né? Há um aumento na quantidade de HDACs, que, por sua vez, estimulam, de alguma forma, a microglia, macrófagos, astrócitos e células endoteliais a aumentar, né, a expressão, a aumentar a liberação de neuromoduladores pró-inflamatórios, como TNF-alfa, L1-beta, L6 e diversas outras quimiocinas. Isso tudo contribui para a neuroinflamação, que aumenta ainda mais, né, o processo neuropático doloroso. Dessa forma, alguns dados da literatura já mostram que a inibição da HDAC6 ela é efetiva em reverter, né, a neuropatia periférica induzida por quimioterápico. Então, aqui nesse exemplo, eu destaco o modelo que o autor fez para avaliar a hiperagesia mecânica. Então, ele aqui induziu a neuropatia com paclitaxel, e quando ele tratou esses camundongos neuropáticos com o inibidor de HDAC6, ele observou que o limiar de retirada da pata desses camundongos, ele aumentou de forma significativa, principalmente 20 e 23 dias após a indução, mostrando que a inibição da HDAC6 ela realmente é importante nesse processo de desenvolvimento da neuropatia periférica. Bem, um outro artigo mais recente, agora de 2020, mostrou novamente que outros inibidores seletivos da HDAC6, eles diminuíram a injúria do nervo e a inflamação associada à hipersensibilidade mecânica em camundongos, e, novamente, no modelo de paralgesia mecânica, eles trataram esses camundongos neuropáticos, eles observaram que o limiar de retirada foi significativamente maior do que aquele comparado ao grupo tratado apenas com o veículo. Bom, dessa forma, o objetivo geral do meu trabalho é caracterizar os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da dor neuropática induzida por paclitaxel, o que não é muito bem conhecido e não está elucidado, e, com isso, realizar a avaliação farmacológica de substâncias inovadoras que tenham importância no processo neuroinflamatório e neuropático doloroso induzido por paclitaxel. Com isso, os meus objetivos específicos são caracterizar o possível mecanismo pelo qual a neuroinflamação modula a dor neuropática induzida por paclitaxel, avaliar a toxicidade aguda e crônica das substâncias que forem selecionadas, avaliar em modelo de dor neuropática induzida por paclitaxel aquelas que possuem efeito analgésico e ou neuroprotetores, avaliar em cultura celular de microglia substâncias que possuem efeito neuroprotetor e avaliar em cultura celular primária de gânglios da raiz dorsal substâncias que possuem efeito analgésico e ou neuroprotetores. Bem, para isso, eu pretendo utilizar
cultura de células, especialmente microglia e cultura primária de gânglios da raiz dorsal, e modelos animais, onde eu vou induzir a neuropatia periférica com paclitaclicel e vou testar esses camundongos em teste de hipersensibilidade mecânica e térmica. A ideia proposta, né, na verdade, aqui eu estou apresentando uma linha de pesquisa que eu quero tocar, caso eu seja aprovada no concurso. Inicialmente, a ideia do meu projeto é testar as amidas de serotonina, né, um grupo de amidas nesses modelos, tanto in vitro quanto in vitro, e que é uma colaboração com o grupo da professora Cláudia Rezende, lá do IQ, da UFRJ, e também testar esses novos inibidores de HDAC6 que serão sintetizados pelo grupo do professor Carlos Alberto Mansur Fraga, do LASBio ICB UFRJ. Bem, ainda falando um pouco da pesquisa, né, nós sabemos que hoje em dia um dos grandes limitantes, entraves ao desenvolvimento da pesquisa é a captação de recursos, né? Então, devido aos cortes nacionais, fica cada vez mais difícil, mas eu acredito que ainda há como conseguir pleitear alguns auxílios. Então, eu cito aqui que, caso eu passe, eu pretendo, né, solicitar auxílio ao Programa de Apoio ao Docente Recém-Doutor, Antônio Luiz Viana, do UFRJ, auxílio ao pesquisador recém-contratado da FAPERJ, auxílio à pesquisa também da FAPERJ, Bolsa de Produtividade e Pesquisa do CNPq e também ao Instituto Serra Pilheira. É claro que, como uma recém-pesquisadora, né, eu preciso sedimentar meu grupo de pesquisa. E, para isso, eu preciso contar com uma rede de apoio, que vai ser muito importante, principalmente nesse início, que são os meus colaboradores. Então, a ideia inicial é contar com a ajuda, né, o apoio, a colaboração da professora Patrícia Dias Fernandes, que é o grupo ao qual eu estou inserida hoje, e que eu pretendo, por enquanto, né, continuar com essa colaboração para poder conseguir tocar o projeto e captar alunos de pós-graduação e graduação. Além de, claro, a professora Cláudia, da Faculdade de Farmácia, que tem uma expertise nessa área de neuropatia também. Os professores, a professora Cláudia, do IQ, o professor Carlos Alberto, do ICB, do LASB do ICB, né, fazendo essa interface com a química e química medicinal, né, relacionando com a síntese, planejamento e desenvolvimento de fármacos, e também com as minhas colaborações, que eu já tenho, na verdade, fortalecer essas colaborações internacionais com o professor Fábio Boila, do Trinity College Dublin, e do professor Pierre Sirois, da Universidade de Laval. Falando um pouco ainda da pesquisa, eu gostaria de destacar que, ao longo da minha formação, mais precisamente agora, né, 2018, eu já orientei uma aluna na sua dissertação de mestrado, ela concluiu a sua dissertação em 2020, que foi defendida dentro do prazo, e atualmente eu cooriento 2 alunos, a Pamela, no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas, e o Jean Felipe, no programa de pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal. Além disso, caso eu seja aprovada, eu pretendo me credenciar na pós-graduação em Farmacologia e Química Medicinal e também ao Programa de Pesquisa em Desenvolvimento de Fármacos. Além disso, eu queria também destacar que, ao longo da minha formação, eu consegui ser contemplada com uma bolsa de doutorado nota 10 FAPERJ em 2016. Imediatamente após a minha defesa de doutorado, eu consegui também uma bolsa de pós-doutorado júnior no CNPq, que foi uma disputa muito grande, até porque, na época, aconteceram diversos cortes, então, foi uma disputa bastante acirrada conseguir essa bolsa, e atualmente eu tenho bolsa de pós-doutorado nota 10 da FAPERJ desde 2019. Além disso, eu sou revisora de periódicos, né, onde eu dou as minhas contribuições sobre pesquisa. Além disso, eu publiquei 2 artigos em revistas indexadas, onde 4 eu sou como primeira autora, 1 eu sou como segunda autora, 1 eu sou como autora de correspondência, e agora o artigo que saiu há 2 dias, onde eu sou, né, a autora principal e também autora de correspondência. Além disso, as minhas colaborações com os grupos de pesquisas nacionais e internacionais, né, além, claro, de gerarem publicação, fez com que eu pudesse contribuir em diversas áreas, como, por exemplo, doenças inflamatórias crônicas, química de produtos naturais, a avaliação antinociceptiva e anti-inflamatória de substâncias de origem natural e sintética, e também no desenvolvimento de fármacos. Bem,
Vou falar um pouco agora, né, de um dos outros tripés da universidade pública, que é o ensino. E aqui eu gostaria de destacar que eu já tenho experiência prévia no ensino de farmacologia, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Eu fui professora substituta entre 2015 e 2017 de farmacologia básica e clínica no programa de graduação em farmacologia do Instituto de Ciências Biomédicas do UFRJ. E atualmente eu também sou professora de farmacologia no mesmo instituto. O meu contrato se iniciou agora em final de 2020. Além disso, caso eu seja aprovada, eu pretendo contribuir para o ensino da farmacologia para os cursos da área de saúde, dando continuidade às metodologias inovadoras de ensino que a gente já tem implementada no programa de farmacologia, que é a plataforma, né, o AVA, o Ambiente Virtual Acadêmico da UFRJ, onde nós temos um espaço para fórum de dúvidas, e também propor a discussão mais continuada de casos clínicos para que isso possa ser um pouco mais direcionado para a vivência dos alunos na sua profissão futura. Além disso, eu pretendo oferecer disciplinas eletivas, né, para a graduação, e a mesma coisa, oferecer disciplinas na pós-graduação, principalmente relacionadas ao mecanismo e controle farmacológico da dor e farmacologia das drogas de abuso, que é uma coisa que a gente tem uma certa deficiência. Além disso, eu pretendo, né, formar recursos humanos, captação de alunos, iniciação científica e pós-graduação. E falando um pouco agora da extensão, por último, porém não menos importante, até porque a extensão ela é a forma da gente devolver para a sociedade todo o investimento feito, né, e os frutos oriundos na universidade pública. Então, eu pretendo dar continuidade à proposta do ICB de Portas Abertas. A primeira edição, uma das primeiras edições foi em 2015, onde eu ainda participei como aluna de pós-graduação, porém pretendo dar continuidade. A segunda proposta é o curso prático de farmacologia, onde eu já participo tanto da organização quanto ministrando aulas em um dos módulos desde 2013, e que atualmente, né, hoje nós estamos aqui com a 12ª edição rolando de forma online, completamente remota. Está acontecendo agora de 7 a 24 de junho. Nós tivemos 500 inscritos e está sendo um desafio bem legal oferecer o curso nesse formato. A ideia do curso é captar alunos de graduação para que eles possam ter contato com metodologias, né, práticas relacionadas à farmacologia. Bem, além disso, também pretendo continuar com o projeto Ciência Sem Medo. Eu participei ainda na minha pós-graduação como aluna de doutorado, da primeira edição em 2017 e, posteriormente, em 2019, como organização. Ele é um projeto bem interessante, onde nós, como alunos ou professores, nós vamos às escolas municipais falar um pouco sobre ciências para esses alunos. Então, uma das nossas primeiras palestras e atividades lúdicas foram relacionadas ao o que é ser um cientista, e a gente também abordou o que é o diabetes mellitus. Então, é uma experiência muito legal, porque a gente consegue atingir uma população, principalmente uma população muito jovem, que são as crianças, e o mais gratificante é ver qual é a impressão que eles têm do que é ser um cientista, né? E isso é muito legal. E, por fim, né, eu pretendo dar continuidade e propor a oficialização desses projetos de extensão, que eu atuo atualmente como... sou uma das responsáveis pelo Instagram e o Facebook do Laboratório de Farmacologia da Dor e da Inflamação, onde nós fazemos divulgação científica, nós abordamos temas e assuntos da atualidade sobre pesquisa e ciência, e é uma forma da gente se aproximar um pouco da população, ou seja, deixar a população mais próxima da universidade, não criar aquela lacuna, né? Aquela distância muito grande. Além disso, eu pretendo implementar um novo projeto, que esse vai ser um grande desafio, que é uma cartilha, e caso seja possível também palestra sobre o uso racional de medicamentos, principalmente alertando sobre o risco dos efeitos adversos dos medicamentos e aqueles que são de venda livre, ou seja, que não precisam de receita e têm o seu uso indiscriminado. Essa minha ideia de projeto, ela tem como propósito contribuir bastante no letramento em saúde, que é fazer com que a população consiga captar e transformar o seu conhecimento em saúde para a sua melhor qualidade de vida. Então, caso eu seja aprovada para a vaga de professor no ICB, eu pretendo fortalecer os programas de ensino, pesquisa e extensão,
formar recursos humanos através da captação de alunos de graduação e pós-graduação. E, além disso, o grupo, né, de pesquisa que eu estou propondo, né, a minha linha de pesquisa, ela é pioneira no ICB, no estudo dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento da neuropatia periférica induzida por quimioterápico e de pesquisa de novas substâncias candidatas a fármacos para doenças dolorosas crônicas. Dessa forma, realizando a interface entre a farmacologia e a química medicinal, direcionado para o desenvolvimento de fármacos com possíveis projetos de patente também. É isso. Muito obrigada. Obrigado, Thaís. Muito bem. Parabéns. Vamos fazer aqui a sua arguição, começando pelo professor Jamil, por favor. Bom dia, Thaís. Bom dia, parabéns aí professor. pela sua apresentação, muito obrigado. São duas perguntas também. Uma mais relacionada ao seu projeto e uma a respeito do seu currículo, propriamente dito, né? Em relação ao seu projeto, eu não sou, obviamente, entendido em dor, na verdade, eu sou apenas um usuário dela, como muitos de nós, né? Mas lá no departamento tem gente que trabalha com isso, né? E eu acho que essa história de neuropatias induzidas por quimioterapia é uma área bastante investigada, pelo que eu vejo lá o pessoal falando, né? E aí eu queria que você, então, assim, muito resumidamente, mostrasse realmente qual é o diferencial do projeto, do seu projeto, nisso aí. Inclusive, certamente a professora Cláudia depois vai mencionar alguma coisa do trabalho do nosso queridíssimo professor Ronaldo Albuquerque Ribeiro, né, já falecido, que trabalhou muito nessa área e talvez tenha sido um dos pioneiros em começar esse assunto, aqui no Brasil, pelo menos. E a outra, uma pergunta em relação ao seu currículo, propriamente dito, né? Esse mestrado que está dito lá, que você orientou, você foi credenciada no programa para fazer essa orientação? Posso já responder essa última, professor? Sim, por favor. Então, sim, eu me credenciei, eu tive que solicitar um credenciamento à pós-graduação. Então, eu fui co-orientadora, a orientadora foi a professora Patrícia Dias. Então, eu tive que solicitar o credenciamento, fiz uma carta, uma solicitação de credenciamento, com uma carta também dela, né, de anuência, e eu fui aceita. Então, a minha co-orientação, ela é uma co-orientação oficial, eu fui credenciada no programa. A dos outros dois alunos também oficial, eu já pedi credenciamento antes deles fazerem a seleção. Tá. Em relação à linha de pesquisa, o diferencial, na verdade, sim, muitos grupos trabalham com a neuropatia dentro do ICB. Essa proposta de pesquisa, ela é inovadora, não existe nenhum outro grupo que trabalhe com a neuropatia induzida por paclitaxel dentro do ICB, direcionado para a busca de novos fármacos, e a ideia realmente é tentar entender os mecanismos pelo qual a neuropatia se desenvolve, que não está muito bem elucidado, e dessa forma, através da investigação de alvos específicos, propor o desenvolvimento de fármacos que atuam nesses locais específicos, ou seja, um tratamento direcionado, um alvo direcionado, o que ainda não se tem muito, porque, como eu falei na apresentação, o que se tem hoje para o tratamento são substâncias, fármacos, que tratam a estabilidade neuronal, né? Elas não têm um alvo específico, elas acabam modulando a estabilidade, mas elas não agem num mecanismo específico da neuropatia periférica induzida por quimioterapia. Tá. E só mais uma perguntinha também ainda relacionada ao seu projeto, essa história das HDACs, né? Desculpe. Eu por acaso, não é minha área de trabalho também, mas por acaso eu sei que HDACs inibem a formação de NETs, né? Que é as redes de neutrófilo, né? E que é uma forma importante pelo qual o neutrófilo consegue trabalhar debelando infecções, né? Será que isso não pode eventualmente ser melhora de um lado e facilita a possibilidade de infecções pelo paciente do outro lado? Sim, essa é dos pontos chaves também um pouco dentro do projeto que a gente quer investigar com mais calma para ver como que vai ficar, na verdade, esse balanço da inibição de HDAC, se ela vai sim melhorar o quadro neuropático, a neuropatia dolorosa,
mas ela vai precipitar infecção. Então, isso dentro do projeto é uma coisa que a gente também pretende investigar para ver como que vai ser essa relação de inibição de HDAC. Por isso que, a princípio, a ideia é trabalhar com inibidores seletivos, né? Inibidores de HDAC6, para a gente conseguir realmente direcionar para a neuropatia. Tá bom. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, professor Jamil. Passo a palavra à professora Cláudia. Professora Cláudia. Desculpa. Então, parabéns, Thaís, pela apresentação, extremamente didática e muita informação realmente científica e metodológica. Obrigada. Então, continuando o que o professor Jamil falou, realmente aqui a UFC, né, ela foi referência e continua ainda os estudos sendo realizados em relação à neuropatia periférica decorrente do uso dos antineoplásicos, como você falou, principalmente aqueles inibidores da tubulina, né? Os antimitóticos, que são preferencialmente induzem a isso. E aqui, inclusive, os estudos também chegavam até ser um pouco até translacional, né? O Ronaldo ele já estava nessa fase de utilizar drogas, avaliando esses aspectos também. Então, assim, no seu trabalho, né, você coloca lá como título, né, você colocou na segunda linha novas estratégias, né, o título do teu trabalho, né, novas estratégias. Pode ler aí o título? Posso, sim, claro. Essa parte aí da linha. Estudo dor neuropática periférica induzida por paclitaxel, estudos dos mecanismos envolvidos no seu desenvolvimento e busca por novas estratégias terapêuticas. Pois é, então nessa parte das novas estratégias terapêuticas, né, eu queria ouvir você, porque hoje a gente busca fazer busca racional de novas terapêuticas, né, pelo gasto, de uma forma mais direcionada por alvo. Você mesmo até cita, né, dentro da sua própria pesquisa, você, como o C18 lá, você identificou alguns alvos que eram inibitórios dos canabinoides e outros receptores do TRPV1, etc., interleucina 23. Então, assim, por que não você tentar fazer, como é que você poderia abordar um estudo racional dentro dessa perspectiva do teu estudo de novas moléculas que fosse analgésica a nível central, né? Vamos mudar um pouco esse foco da forma que você abordou. Eu queria ouvir uma nova forma que você pudesse aqui conjecturar de uma estratégia racional. Como é que você conduziria isso? Então, na verdade, a ideia inicial do projeto realmente é tentar encontrar e estudar os mecanismos pelos quais a patologia se desenvolve, identificando possíveis novos alvos, e assim a gente direcionar para... assim, na verdade, a ideia com essas duas substâncias é uma ideia inicial, né? Como eu falei um pouco no projeto, eu estou propondo como se fosse uma linha de pesquisa, né? A minha ideia é investigar novas, não somente essas substâncias, né? Eu propus essas duas como iniciais, porque já são as colaborações que eu tenho com esses grupos, que já são substâncias que mostraram efeito, né? Então, a C18 e as outras amidas, elas são substâncias inéditas, né? Para a gente avaliar nesse modelo, então a gente quer ver realmente se elas vão inibir essa neuropatia. Os inibidores de HDAC já tem muita coisa na literatura, porém, o grupo do professor Mansur, o objetivo da nossa colaboração é que eles sintetizem novos inibidores de HDAC, né, e a gente futuramente conseguindo identificar os mecanismos pelos quais, né, ou seja, tentar estudar, de repente, se o sistema endocannabinoide está realmente envolvido ali na modulação da neuropatia, assim como ele está envolvido na neuroinflamação, a gente conseguir outras colaborações, né, com substâncias que sejam direcionadas para inibir ou modular, né, esses alvos específicos que a gente conseguir identificar ao longo da pesquisa. Você tem uma colaboração, entre outras, extremamente importante, que seria o professor Carlos Mansur nessa questão dos inibidores HDAC, né, HDAC6. Certo? Que você identificou e está na literatura que é de grande importância para diminuir todas aquelas cascatas ali das inflamatórias, das interleucinas, né? Isso. Então, assim,
você poderia pensar, primeiramente, de fazer um pouco do screen virtual, né? Isso Sim. iria lhe acelerar. E ele é um parceiro que faz isso, né? Então, assim, Essa é uma... isso eu senti falta, né? E a gente pensar, assim, como um alvo, e se você direcionasse para o HDAC6, fazer inibição, avaliar a inibição da expressão da HDAC, das 6 e de outras, né? Até porque você está pensando em associar a terapia, né? Então, a associação à terapia tem seus efeitos benéficos e antagônicos, que você também vai ter uma preocupação futura, né? Sim, E você puder encontrar no inibidor HDAC uma droga multi-alvo, né? Não seria mais interessante? Sim, Se ela tivesse as duas coisas? Com certeza. Eu acho que um fármaco que seja multi-alvo seria muito mais interessante. Essa parte inicial que a senhora falou, professora, do screening inicial, ele é uma das propostas também, mas ele é mais voltado para a área da química. Então, geralmente, o grupo do professor Mansuri já faz esse screening direcionado para inibição de enzima, né, análise computacional, na parte deles, né? Então, nessa colaboração, eu não citei no projeto, mas eles fazem isso já antes da gente começar os testes, então não seria um tiro no escuro, né? A gente pegaria esses novos inibidores, mas que já tem realmente inibição provada na HDAC. Então, isso aí já é uma coisa que faz parte do projeto da perna da química. E realmente essa questão de a gente pensar no fármaco que seja multi-alvo é muito interessante, né? Que não module apenas um, mas que module mais de um. Então, essa também é uma ideia, e eu penso muito nisso quando eu propus o teste das amidas, porque elas parecem ter, né, o envolvimento de diversas vias, como eu mostrei nos artigos que eu já publiquei. Então, elas parecem envolver o sistema opioide, serotoninético. Então, seria uma ideia, né? A gente testar no modelo de neuropatia e propor as amidas como, né, um futuro fármaco multi-alvo. Porque a racionalização do uso dos animais é algo importante que você tem que considerar, né, no seu exercício, né? Pelo custo e pela dificuldade mesmo de droga para você até tratar esses animais e fazer prova de conceito realmente em relação a isso. Né? Seria um dos fatores impeditivos. Sobre a sua cartilha, vamos dizer assim, do racionamento de fármacos, que eu gostei muito e tenho interesse nesse assunto, você abordaria também, é uma preocupação sua, a questão do descarte de medicamentos? Como é que você vê isso? Sim, eu acabei não citando, eu também sou farmacêutica, né? Então, hoje o que eu sinto muita falta quando eu converso com pessoas próximas a mim é que elas têm uma dificuldade, principalmente as pessoas leigas, né? Elas têm uma dificuldade enorme de conseguir absorver conhecimento em saúde, que foi o que eu propus, que é o letramento de saúde, e pensando na questão do uso racional, a grande maioria não faz uso indiscriminado, principalmente dos medicamentos de uso de venda livre, e a população não sabe como descartar, né? Muitas pessoas acham que é apenas jogar no lixo ou, né, simplesmente descartar de qualquer maneira, e a gente sabe que não. Então, essa é uma ideia também dentro da cartilha, propor o uso racional, e dentro do uso racional a gente propor, claro, chamar atenção para os efeitos adversos, mas também tentar chamar atenção de como, né, que eu tomo aquele medicamento, como que é o ideal para eu fazer o uso, e como também eu descarto aquele medicamento que sobrou ali da minha cartela, né, o meu xarope ou a minha suspensão. Então, é sim uma parte dessa cartilha. Eu falei bem resumidamente ali, mas é uma ideia, é um todo, né? É o uso racional como um todo. Então, é uma proposta que eu quero... A reversa, né? Com certeza, é uma proposta que eu quero muito implementar no ICB. Não tem nenhum grupo que faça isso dentro do ICB. Tem um grupo da Faculdade de Farmácia que faz, então a gente poderia até pensar numa futura colaboração em conjunto, né, para aumentar o nosso público. Então, uma parte bem interessante que eu penso em implementar. Obrigada, parabéns. Obrigada, professora. Obrigado, professora Cláudia. Passa a palavra ao professor Hernandes. Bom dia, Thaís. Temos 6 minutos para o meio-dia. Bom dia, professor. Thaís, eu tenho a impressão assim, que você sugou tudo que você podia do seu ambiente, né? Porque você está envolvida com vários aspectos aí da atividade dentro da UFRJ. Então, eu vejo você inserida nas aulas, eu vejo você inserida na pesquisa, colaboração com outras unidades, vejo você aí com as projetos de extensão.
E aí, às vezes, eu fico me perguntando, assim, porque não está faltando alguma coisa, sabe? Tem alguma coisa que você queria fazer e que você ficou, assim, hesitante de colocar no seu projeto? Porque, no final das contas, a Cláudia tocou, de certa forma, nesse aspecto do seu projeto, mas eu acho ele um projeto conservador. Não vejo nada, assim, de muito risco nele, sabe? Assim, o que é que você poderia colocar nesse projeto assim para torná-lo um projeto de risco, para dizer o seguinte: esse é um projeto que tem grandes chances de dar errado porque eu estou arriscando no máximo. Porque uma das coisas, aqui no estado de São Paulo, nós temos a FAPESP, assim como vocês têm a FAPESP aí, uma das coisas que pedem nos nossos projetos é que ele tenha risco. Então, e esse risco eu estou contrapondo com o que eu estou chamando de um certo conservadorismo na sua proposta. Então, eu queria que você comentasse isso, e aí eu queria que você também dissesse assim, qual que é uma característica forte sua, positiva, e qual que é uma característica, uma fraqueza sua. Obviamente, voltada para o emprego que você está se candidatando. Não é? Tá bom, professor. Então, realmente, assim, essa questão do risco, realmente meu projeto possa passar a impressão de início que seja conservador. A gente tem um certo receio de arriscar, né? Assim, eu acho que é muito importante a gente sair da nossa zona de conforto, né? Propor metodologias ou ideias que realmente saiam um pouco ali do que a gente está acostumado. Eu, assim, penso que o que eu poderia, de repente, pensar como uma coisa, assim, que seria um risco, talvez, tentar, que não tem no meu projeto, na verdade, é tentar fazer o estudo translacional, a gente pensar em colaborar com grupos que a gente ainda não tem, né, que façam a parte clínica, né, dos ensaios. Então, claro, propor, né, identificando muito bem nos ensaios pré-clínicos e testar essas substâncias voltado para o estudo translacional. Então, assim, eu acho que esse poderia ser um risco, né, que eu poderia ter colocado no meu projeto, ou que eu poderia considerar como sendo um risco, porque sai um pouco ali da minha área, né, e não é tanto o nosso forte de colaboração atualmente. Não sei se eu respondi. E quais seriam as suas fortalezas e fraquezas? Uma Então, só, né, tá bom. Uma só? Então, o cargo, né, para o qual eu estou concorrendo é de professor. Claro que dentro da universidade a gente faz pesquisa, ensino e extensão. Então, eu vou colocar aqui uma característica que eu acho que englobe um pouco essas 3 atividades, né? Eu acredito que eu sou uma pessoa extremamente persistente, então, assim, quando eu quero muito uma coisa, eu vou muito atrás daquilo, além, claro, de saber trabalhar em equipe, né, o que faz com que a gente consiga ter essa gama de colaborações, o que é muito bom, né, para o grupo, enfim, e também a minha, talvez, facilidade de conseguir transmitir o conhecimento, não somente, né, agregando conhecimento a alunos de graduação, mas também de pós-graduação. E um defeito, talvez eu possa citar um pouco, não sei se pode soar como um defeito, talvez, mas talvez seja um pouco teimosa, eu tenho muito a vontade dentro do meu ambiente de estar sempre aprendendo as coisas que os outros estão fazendo ali de novidade, que eu possa agregar para o meu projeto ou para a minha carreira. Então, eu poderia dizer que talvez um defeito seria a teimosia. Muito obrigado, viu? Eu estou prestando bastante atenção nas outras perguntas dos meus colegas, porque o nosso tempo é bastante reduzido, por isso que eu não vou perguntar mais. Tá bom, obrigada, professor. Obrigado, professor. Vamos passar, então, a palavra para a professora Dulce. Bom dia, Thaís. Eu gostei muito da sua apresentação, gostei da sua apresentação em relação à extensão, né? E também, em parte, do seu projeto, gostei bastante. E, realmente, eu concordo com a Cláudia. Eu ontem, quando eu li mais a miúde, né, o seu projeto, por exemplo, essas novas drogas que você visa, né,
estudar e que possa, então, controlar esse mecanismo, né, da dor, né, ele é interessante. Você fez uma pergunta bastante clássica, né, mas, por exemplo, uma parte, assim, você falou que vai fazer um screening, né, para encontrar o que realmente estudar de novo. Se eu entendi bem, é isso, né? Você vai fazer um screening, não é isso? Não, a ideia, na verdade, assim, o grupo da Química, que é o grupo do professor Mansur, eles fazem esse screening inicial com esses inibidores, eles fazem realmente os testes computacionais para verem se esses inibidores de HDAC6, eles inibem realmente a enzima, e aí mandam para a gente testar. Então, a gente já testa direcionado. Perfeito, perfeito. Mas, então, nesse seu projeto, que de uma certa forma, concordo com a Cláudia, um pouquinho conservador, em algum momento você pensou em fazer esse screening olhando, por exemplo, quais os microRNAs possíveis que poderiam interferir nesse mecanismo, né, nesse processamento nocitivo, né, nesse processamento da dor, porque existem microRNAs que são muito importantes, né, na cascata, e seria uma coisa interessante, talvez, de você fazer um screening, olhar quais os microRNAs que poderiam estar envolvidos nos mecanismos possíveis da droga já estudada e das possíveis drogas que vocês possam vir a estudar, né? E uma coisa que eu queria te perguntar, mas aí é curiosidade, hein? Por exemplo, associada a essa droga, né, que é o objetivo aí do seu estudo, você acha que se você usasse substâncias antioxidantes, como, por exemplo, a vitamina E, como se diz, a N-acetilcisteína, o ácido lipóico, por exemplo, em associação com essa droga, como eles são antioxidantes e se sabe que tem modificações na dor, no mecanismo de dor, porque são substâncias antioxidantes, se isso associado ao tratamento com a droga estaria cooperando para melhorar esse quadro da dor? Eu estou perguntando, você me desculpe, não é a minha área de conhecimento, é mais curiosidade, por isso que eu queria entender se esses dois itens, o microRNA e as substâncias antioxidantes associadas ao tratamento convencional, dariam algum benefício para o paciente, mas o microRNA em sentido de você estudar realmente vias, porque hoje se sabe que esses microRNAs têm papel importante em algumas situações, né, de mecanismos de doenças, né? Então, professora, na verdade, eu acabei não colocando no projeto, nem não daria tempo também na apresentação, mas quando há o desenvolvimento da neuroinflamação e do processo doloroso, né, neuropático, há também ali um ambiente extremamente oxidante. Então, a neuroinflamação contribui, né, para a produção de espécies reativas de oxigênio. Então, é um ponto também muito interessante da gente investigar. E também não mostrei, mas esse artigo que acabou de ser publicado, aceito, 2 dias agora, a gente mostrou que a C18, ela tem efeito antioxidante, ela diminui espécies reativas de oxigênio. Então, a ideia também é testar a C18 para ver como que ela modularia, né, a geração de espécies reativas de oxigênio nesse modelo de neuropatia por paclitaxel, e talvez, por que não associar com um antioxidante para ver se esse efeito não seria ainda melhor. Realmente é uma sugestão que a gente não pensou, mas fica aqui como uma ideia também do projeto, porque a princípio a ideia inicial seria só testar o que a gente já tem, mas talvez a combinação sim seja muito legal. Diz que essa possibilidade de combinação teria até um propósito, até tem um efeito, por menor que seja, o leve que seja, antitumoral, né? Não sei. Posso estar falando bobagem nessa... Mas, assim, é bem interessante essa combinação. Então, assim, fica como até uma sugestão para o projeto, para a gente tocar, caso eu seja aprovada, né? Em relação aos microRNAs, realmente eu não tinha pensado em nada sobre isso, mas é bem interessante também quando a gente pensa que eles participam diretamente, né, no processo neuropático e neuroinflamatório. Uhum. Tem microRNAs específicos, né, que agem. Eu gostei do seu memorial, viu? Eu gostei muito bem da exposição do seu memorial.
E aí eu achei interessante que quando você era criança, você estudou numa escola com o método Montessori-Lubienska, tô certa? Isso, método montessoriano. Foi a minha primeira escola. Então, eu achei interessante que você estudou nessa escola, né? E a gente sabe que esse método, né? Você não interfere no desenvolvimento do indivíduo, né? Você acha que, como professora numa universidade, você conseguiria, de forma hipotética, né, aplicar esse método, né, que desenvolve o indivíduo sem interferir no desenvolvimento dele de uma forma global, né? Eu achei interessante. O que você pensa disso? Então, realmente o método montessoriano ele é muito interessante, porque o princípio dele é dar autonomia, né? E quando a gente pensa na criança, desde pequeno estimular a autonomia. Então, eu penso que sim, claro que não na mesma proporção, né? Porque a gente fala de uma criança, de um ser adulto. Mas o que eu tento fazer a todo tempo, né? Quando eu estou em sala de aula, e mediante essas minhas experiências prévias, né, de graduação e pós-graduação, é tentar estimular a autonomia do aluno, né, tentar puxar dele a presença maior ali nas nossas discussões, e não simplesmente entregar o conteúdo, né, para ele, fazer com que ele tenha um senso crítico do que ele está aprendendo, absorvendo ali, e o quanto ele vai conseguir aplicar da disciplina da farmacologia em si na profissão dele futura. Claro que a gente sabe que, dependendo do curso, eles têm milhares de disciplinas específicas ou não. Mas o que a gente tenta fazer na farmacologia é ver uma aplicação daquela disciplina no dia a dia dele, sim, independente de qual área ele seguir no futuro. Então, eu vejo que o ensino montessoriano ele pode, sim, de alguma forma, contribuir aí para essa autonomia. E, rapidamente, só para finalizar, eu achei interessante na página 20 do seu memorial que você falou como o mar calmo nunca faz um bom marinheiro, né? Eu gostei da sua decepção quando você não conseguiu terminar o seu projeto, né? Isso é bom para o aluno enxergar que a ciência não é redonda, né? E que as coisas nem sempre dão certo. Projeto, elabora, tem uma hipótese, cria os métodos que possam responder essa hipótese, né? Põe lá todos os métodos possíveis que possam responder essa hipótese, mas a ciência não é redonda. Então, eu gostei da sua explicação do seu desaponto quando aconteceu isso. Isso é bom para a maturidade do aluno, né, Thaís? Sim, a gente conseguir reconhecer, né, que algo não está dando errado e a gente tem que encontrar maneiras de tentar superar aquela situação e seguir em frente, né? Porque senão o projeto não ia andar, não ia ter defesa de tese, enfim. Então, realmente foi um grande desafio ao longo do meu doutorado, essa mudança de projeto ali do primeiro para o segundo ano. Sim. Eu agradeço, viu, as suas respostas, agradeço também a sua aula, foi muito, muito boa. E, bom, boa sorte para você nesse concurso. Obrigada, professora. Obrigado, professora Dulce. Agora eu vou fazer a minha arguição. Thaís, nós passamos um pouquinho do tempo, na verdade, nós temos até 12h30, se não me engano, para a gente ir, mas eu não vou chegar até lá, não. Está todo mundo com fome. O Hernando já está aqui comendo banana para controlar a hipoglicemia. Thaís, deixa eu te Thaís, deixa eu te dizer uma impressão. Em primeiro lugar, quero dizer que eu li com atenção o seu memorial, que o seu memorial é muito interessante. Eu tenho uma enorme simpatia pela tua trajetória, breve que seja até agora. Eu esqueci de perguntar quantos anos você tem. Eu tenho 32. 32. Quer dizer, você foi meio aos 30, né? Isso. Tá bom. E a bebê está bem? Tá bem. Vai para uma escola montessoriana? Eu pretendo colocar, assim que tudo normalizar, ou seja, esse novo normal, as coisas melhorarem, eu pretendo sim colocá-la. Deixa eu te dizer uma coisa importante para mim em relação, quando eu vejo com tanta simpatia a tua trajetória, eu ao mesmo tempo tenho uma tarefa extremamente ingrata dada aí pelo professor Garcia de escolher entre pessoas tão boas, apenas infelizmente, que vão em frente.
Quando eu olho você e tua trajetória, a tua apresentação, os vários contatos virtuais que nós tivemos, né? Apesar da gente, no contato pessoal, é sempre mais tranquilo, a gente, de fato, perceber as nuances, coisa que é impossível no meio virtual. A impressão que eu fico, sem nenhum demérito de você, estou até querendo te provocar, tá? É more of the same. More of the same. Conhece essa expressão, more of the same? Os ingleses gostam tanto, more of the same. Quer dizer, o que faz você... Primeira questão que eu te faço é o seguinte: eu quero que você me convença que é você que eu devo indicar. E você tem que me dizer por quê. Então, professor, como você mesmo falou, né, da minha trajetória, eu acho que hoje eu sou uma profissional, apesar de jovem, dentro da universidade eu estou inserida nos 3 pilares básicos. Então, assim, eu acho que hoje, na verdade, a gente não tem uma equivalência nesses pilares, né? Não é uma forma equilibrada. A pesquisa ela acaba sempre puxando muito mais para cima, né? Dentro da universidade, mas eu acho muito importante o profissional que anda nessas 3 linhas, né? Ou seja, que ele consegue desenvolver atividades de pesquisa, né? Consegue desenvolver projetos, orientar alunos de graduação e pós-graduação, que consegue estar no ensino, né? Oferecendo disciplinas, fazendo com que haja formação de profissional, né, de uma forma geral. E principalmente na extensão, que é a forma como a gente retorna para a sociedade todo o investimento, né? Do que vale apenas a gente deter o conhecimento, se não transmiti-lo, principalmente para a população que paga os seus impostos, né, e que, de uma certa forma, investe. Então, como que a gente pode reverter os frutos da universidade para a população? Então, eu acredito que o meu perfil, hoje, né, eu me encontro ali inserida nesses 3 pilares, e eu acho que essa inserção nos 3 faz com que eu seja uma profissional que está ali caminhando nos 3 em conjunto, né? Não existe uma discrepância, né? Pelo menos eu acredito no meu currículo que eu esteja muito mais à frente na pesquisa, ou muito mais à frente no ensino, ou muito mais à frente. Eu vejo ali, claro, eu tenho uma inserção grande na pesquisa, mas também consigo andar ali no ensino e na extensão. Então, eu acredito que por eu conseguir andar nesses 3 pilares, eu seja uma forte candidata, talvez. Sim, sem dúvida. Deixa eu te fazer uma outra questão que é relacionada também a essa percepção sobre você e teu futuro, tá? O que você acha que está faltando para você se tornar mais competitiva? Eu acho que uma coisa que falta, que eu não tive oportunidade de fazer durante a minha pós-graduação, foi sair do Brasil, né? Durante o meu doutorado, assim que eu dos milhares de cortes de bolsa no início de 2014, eu fiquei 9 meses sem bolsa, e a grande maioria das bolsas de doutorado sanduíche também foram congeladas, muita gente estava fora, teve que voltar correndo. Então, eu não tive oportunidade durante a minha pós-graduação de sair, né? Mas tenho vontade, isso é uma coisa que está nos meus planos futuros. Então, acho que isso é uma coisa que falta, e que eu pretendo, sim, dar esse passo um pouco mais à frente, para ser um plus a mais, né? Esse contato, né, com a pesquisa internacional, está no outro ambiente, onde as coisas andam de uma forma completamente diferente do que aqui no Brasil. Isso aí. Importante, você colocou na sua apresentação há pouco tempo, foi a questão de você ter uma noção de que você vai ter que correr atrás de dinheiro para você fazer todos os projetos, tá certo? Todos nós aqui, sem exceção, que todos os presentes e os ausentes, principalmente, sabemos perfeitamente que sem dinheiro não se faz pesquisa. Você estabelece lá quais são as suas prioridades, mas eu, como eu trabalho, ou já trabalhei do outro lado da parede, que é julgando os projetos, como estou fazendo agora com você, seja na FAPERJ, seja no CNPq, na CAPES e outros órgãos de fomento, a mesma FAPESP, eu tenho colaboração, assim, de julgamento. Mais uma vez eu te pergunto, você tem a noção, mas você está entendendo o tamanho
muralha que você vai ter que escalar para conseguir seu próprio financiamento? O que você... Mais uma vez eu pergunto isso, porque me parece que você tem inúmeras qualidades, mas não me parece que está claro para você a dificuldade que é hoje conseguir financiamento e como é que você vai continuar fazendo essa carreira que você está perseguindo sem dinheiro. Com certeza, professor. Isso, para mim, hoje uma grande limitação. A gente sabe que os recém-professores, recém-pesquisadores, eles conseguem, né? A gente pode até concorrer, mas a disputa é muito acirrada, então realmente isso é um entrave, né? Não conseguir financiamento para minha pesquisa. Então, eu acredito que nesse início, até eu conseguir sedimentar o meu grupo de pesquisa, estabilizar o meu grupo de pesquisa, eu pretendo contar com as minhas colaborações, principalmente nesse início com a professora Patrícia Dias Fernandes, lembrando que aqui a linha de pesquisa que eu estou propondo é uma linha completamente independente do que ela trabalha hoje, eu estou usando o meu know-how e minha expertise, e também do laboratório que ela coordena hoje, para, em conjunto, dar esse pontapé inicial. Então, junto com esses grupos de pesquisa que eu mostrei que eu já colaboro, né, é tentar, caso eu não consiga, né, nesses editais sozinha, nesse início, é tentar em editais com grupos maiores, né, como sediadas ou temáticos, onde a gente consegue envolver ali equipes multidisciplinares, onde cada um, dentro de um projeto, né, consegue fazer uma etapa. E realmente eu reconheço que essa questão da viabilidade financeira é realmente um limitante, mas eu pretendo, nesse início, contar com as minhas colaborações para dar o start inicial. Deixa eu fazer uma última pergunta relacionada à pós-graduação. Você fala com muito orgulho e com toda razão, motivo de orgulho mesmo, de que você orientou já um mestrado, que você foi oficialmente credenciada pelo programa de pós-graduação em farmacologia e química medicinal, que é onde você se graduou. Então, duas perguntas, então, na verdade. Primeiro, o que você fala, como é que você acha que o processo de endogenia pode ajudar ou piorar o desempenho dos programas? Essa é a primeira. A segunda, relacionada à pós-graduação, seu programa, que é um programa de alta qualidade, é um programa nota 5 da CAPES. E todo mundo sabe que a gente dá um mês a nota máxima, não é? A nota 7. O que você, como pessoa física, poderia contribuir para o programa chegar à nota 7? Então, são essas duas vertentes da pesquisa, da pergunta sobre a pós-graduação. Então, a primeira que o senhor perguntou em relação à endogenia, né, se isso pode prejudicar ou facilitar, né, na verdade, eu acredito que a gente tem que olhar com um certo cuidado, né, para essa questão, porque senão realmente a endogenia ela pode acabar prejudicando o desempenho daquele novo professor, por exemplo, dele estar sempre atrelado a um outro professor que já é bem estabelecido ali naquele programa, né, ou, por outro lado, sim ser bom porque ele ajuda esse recém-pesquisador que está ganhando força ali na universidade a conseguir ir passando, né, degrau por degrau, e aos pouquinhos ir começando a se tornar independente realmente. Então, na verdade, eu não acho que a endogenia ela nem prejudique e nem favoreça. Consegue entender meu ponto de vista? Eu acho que é importante para a gente que é recém-pesquisador ter essa ajuda de dentro, mas em um determinado momento a gente ter aquela maturidade que a gente vai conseguir andar com as próprias pernas. Isso, mas você vê que é uma questão cultural, né? Porque nos países desenvolvidos, eu conheço bem 3 países onde trabalhei durante muitos anos, né? Inglaterra, a França e os Estados Unidos, especialmente nos Estados Unidos, você nunca fica no lugar onde você se graduou e é muito raro você encontrar essa endogenia. Isso facilita o trânsito de ideias, facilita o trânsito de colaborações, e isso a gente tem uma questão cultural mesmo, de manter todo mundo pertinho da gente. Eu não posso falar nada, que eu tenho 2 filhos ali namorando comigo, 45 anos, 42, veja como é que é. Endogenia é isso, na verdade. Mas eu queria que antes você falasse sobre a questão como chegar à nota 7, que você também entendesse que isso é uma questão que, às vezes, nem sempre a gente valoriza, tá?
Sim, eu até citei no meu memorial que eu fui representante discente no programa, né? Eu participei de diversas reuniões, né, no corpo deliberativo e pleno do programa, e ali eu pude entender a real situação do que é um programa ser classificado como um nível 5, 6, 7 da CAPES. Eu não tinha essa visão até eu ser representante. Para mim era uma coisa muito distante. E ali eu consegui ver a importância, né, que a gente tem que dar, claro, sim, as defesas, tanto de mestrado quanto de doutorado, dentro do prazo, né, não estourando, e principalmente da questão de melhorar as publicações, né? Ou seja, pensar em publicar artigos, aumentar a publicação, sim, porém em revistas, né, com impacto melhor. Então, conseguir aumentar, né, a nossa aquela régua, né, do Qualis, né, o nosso perfil ali de artigos publicados na pós, ele tende mais ali para o B1, B2, né? Então, tentar aumentar a publicação em revistas de Qualis maiores, A1, por exemplo, para poder subir essa nota. Então, o programa ele vem se esforçando, né, de uma forma geral, as coordenações, desde que eu fui, né, aluna de mestrado, doutorado, vem se esforçando nessa questão das defesas serem dentro do prazo e de melhorar, né, a qualidade, não só a quantidade. Não adianta publicar muito artigo, mas sem qualidade, digo, né, assim, sem pensar em qualis maiores. Então, eu acho que eu posso contribuir nessa questão de publicações futuras em revistas de melhor qualificação, assim eu posso dizer, talvez. Perfeito. Então, tá certo. Acho que você respondeu tudo muito bem. Nós vamos parar por aqui agora. Nós temos um encontro marcado às 13h30.